Rapaz, eu não queria não, mas eu vou ter que falar. O Novo Testamento prova que sou filho. Em Mateus 6, na oração dominical, na oração modelo, né, pastor? É, Pai Nosso. Pois é, pastor, mas completa a oração: que está no céu, santificado seja teu nome. Não se acostume com o sagrado. Músico, se você está em pecado, não toque. Se está masturbando, não pegue nos instrumentos. Não pegue no microfone. Não sirva a noiva em pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A partir do versículo 29 eu vou ler. E a esta palavra, ou por causa desta palavra, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Midian, que gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximou-se para observar. Foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este Deus enviou como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Fala amém. Pode sentar. Minha gratidão a Jesus pela vida de cada um de vocês, por essa noite festiva, que Jesus nos permite estarmos juntos, cultuando, enaltecendo ao seu grandioso nome. Pastor José Filho, obrigado, pastor, pelo apoio, pela participação, e é a porta aberta que nos é dada para falar de Jesus. Pastor Saulo, obrigado. Toda a sua família pelo carinho. Pastor José Pereira. Pede pro outro culto acabar aí, que tá tendo um culto melhor aqui, irmãos. Aos amigos João Paulo, Amélia, obrigado por serem canais de bênçãos em nossas vidas. O Wilder, pastor Wilder, meu amigo Márcio. Cadê o Márcio? Jesus te abençoe, meu filho. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Meu amigo Vatimona. A gente aprende a ser crente com tu, meu filho. Que Deus te use cada vez mais.
Meus irmãos, eu tenho alguns materiais. Eu tenho uma coleção baseada no livro dos Salmos, intitulada Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São 3 volumes de 50, porque são 150 salmos. Então são 3 volumes de 50. Por que Salmos, Mensagens para o Mensageiro? Porque são esboços de mensagens. São sermões em cada salmo para você aprender a pregar, aprender a montar esboços de mensagens ou simplesmente aumentar o seu conhecimento. Em cada salmo você vai ver aqui o tema, introdução, esboço e conclusão. Quem escreveu, onde escreveu, sobre quem escreveu, por que escreveu. Cada livro é R$20, mas se você levar a coleção dos salmos fica por 50. Mais um livro, Segredos da Liderança de Paulo. Um livro voltado para o desenvolvimento ministerial. Eu tenho DVDs de mensagens: Conquistando o que Precisa, Não Comemore, Quando o Ribeiro Seca, Eu Sou a Diferença, e uma mensagem para jovens e adolescentes: A Bênção de Estar Solteiro. Um DVD é 10, 2 é 15, 3 é 20. Um DVD é 10, 2 é 15, 3 é 20. Tem os CDs do Vatimona. Tem, não tem, filho? Tem CDs lá. É incluso playback? É? Top. Tá quanto CD? Só 10? R$10. Você vai deixar uma semente e levar mais uma semente. Minha esposa tem seus CDs também. R$10 incluso playback. Queridos, no capítulo de número 6, Pedro valoriza o ministério da oração e da palavra. E também valoriza a obra social. Porque a igreja é um povo tirado do mundo para, nesse mundo, cuidar de vidas. E as viúvas, os órfãos, não são desprezados. E Pedro diz que a igreja deveria discernir os homens preparados para tal obra. Eu gosto quando ele diz no versículo 3: escolhei dentre vós. Porque é a igreja que discerne dons. É a igreja que discerne talentos. Não é porque você tem um dom e não ganha oportunidade que você tem que sair irado com o ministério, xingando, se rebelando. Porque às vezes nem o dom tem, pensa que tem. E a igreja discerne, é o corpo de Cristo que discerne. Se tu és um bom professor, tu vais dar aula, a igreja vai sentir necessidade. Se tu és um bom cantor, eu não estou falando de adorador. Você adora no banheiro, na sala, na cozinha, no teto, num buraco, onde tu tiver. Estou falando de cantor, arte, musical. Se você for um bom cantor, a igreja vai discernir o seu talento e vai querer te ouvir. Se não, ela não vai querer te ouvir como cantor. Escolhei dentre vós. Então Pedro diz: é a igreja que discerne, é o corpo de Cristo que discerne. Cada um permanecendo na sua vocação. Só que para isso Pedro dá as características, porque ele é o pastor da igreja. Ele diz: homens de boa reputação. Para quê? Para dar comida para quem não tem. Tem que ter boa reputação. Porque está indo em nome do Cristo do Evangelho. Tem que ser homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Para quê? Para dar comida para o povo. Cuidar das viúvas. Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Opa, complica mais um pouquinho. Vocês escolhem, vocês discernem, vocês percebem, mas a gente vai constituir junto. Eu, pastor, e vocês, membros. E ele diz: nós
vamos nos dedicar mais ao ministério da oração e ao ministério da palavra. E isso deixou a multidão contente. Então o que Pedro disse? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Repete isso. Ok. Só que a Bíblia diz que Estevão é um dos escolhidos. E esse um dos escolhidos, versículo 8. Estevão era cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais. Pedro disse 3: boa reputação, sabedoria e cheio do Espírito. Acharam Estevão, ele tinha 4 a mais do que Pedro pediu, para dar comida para o povo, servir, diaconato. Esse é o desenvolvimento e a grandeza do ministério. É alguém preparado para servir e enquanto serve evidencia o seu preparo. Não é qualquer um mesmo, não. Não é para qualquer um. Obra de Deus, não. Deus é para quem quer. Salvação é para quem vem, quer, crê, se arrepende. Agora, desenvolvimento ministerial, nem que seja dar comida para o faminto. Olha a exigência na igreja primitiva. E ele vai além do que se esperava dele. Estevão vai além do que se espera. Porque Pedro disse, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, tá bom. Alguém disse, mas ele tem 4 a mais. Ele é cheio de fé. Ele é cheio de poder. Ele faz sinais e prodígios entre o povo. Ele debate com representantes de várias seitas, defendendo a causa do evangelho. E a Bíblia diz no versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aí o versículo 11 diz, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Subornaram. Eu acho interessante como o mundo tem coragem de usar dinheiro para difamar o evangelho, enquanto nós não temos coragem de usar dinheiro para ajudar na propagação do evangelho. Aí o avarento já disse, vai pedir dinheiro de novo? Vou não, avarento. Os camaradas, quando Jesus ressuscitou, pagaram aos soldados para mentirem, dizendo o corpo dele foi roubado, ele não ressuscitou. O mundo investe na mentira. E a gente, pouco na verdade. E esses camaradas subornados para falar mal de Estevão, dizendo para o povo judeu, para o povo de Deus perder a credibilidade com os judeus e aumentar a perseguição. Olha, Estevão é alguém que blasfema contra Moisés e contra Deus. E a Bíblia diz que o povo, os anciãos e os escribas investiram contra ele, vieram contra, o arrebataram, pegaram com força e o levaram ao conselho, um sinédrio, uma reunião composta por 70 a 71 homens. Então chegaram a Estevão
Porque o cristianismo, que a gente chama hoje de cristianismo, mas era chamado de caminho, o evangelho, os cristãos, os discípulos de Cristo, ele agora está sendo perseguido porque é algo novo e o novo assusta, mesmo vindo das raízes judaicas. E o Sinédrio vai olhar para Estevão e dizer: isso é verdade? Isso procede? Porque nós, versículo 14, ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno iria destruir este lugar e os costumes que Moisés nos deu. Então você confirma isso? Você prega a mensagem desse Cristo que disse que destruiria o templo, quando na verdade Jesus estava falando do seu corpo, dizendo: destruam esse templo e 3 dias depois eu o levantarei novamente, falando da ressurreição. Mas eles não ouvem a mensagem completa, como é o costume de muitos, e agora estão criticando o pregador Jesus. E aquele que continua pregando a mensagem do pregador Jesus, que é Estevão. Eu preciso de sua atenção. Vou entrar na mensagem agora. Eles usam 2 motivos para acusar Estevão e dizer: você precisa morrer, porque você desobedeceu nossos princípios, quebrou nossos princípios e pregou contra nós. Você está desrespeitando o templo. O templo. Fala comigo, o templo. E você está desrespeitando Moisés. Irmão, que coisa linda. Quando eles começam a caluniar Estevão e ameaçar Estevão, o versículo 15 diz: todos que estavam assentados, fixando os olhos nele, viram que seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Porque não há calúnia que possa destruir o memorial de santidade diante de Deus. O rosto dele não fica vermelho, ele não fica com vergonha, ele não fica com medo, porque ele sabe da verdade da vida, ele sabe da verdade que prega, ele sabe quem está com ele, e ele é tão cheio do Espírito que ele tem o brilho de um ser celestial, o poder dentro dele, porque Moisés, com as tábuas da lei na mão, seu rosto brilha, e Estevão, com a palavra dentro, faz o rosto brilhar. E a humildade dele de explicar para esse povo desde o Antigo Testamento, porque Estevão é um pregador da dispensação da graça, mas não despreza o Antigo Testamento. Eu repito, Estevão é o pregador da dispensação da graça, pregando na dispensação da graça, para concluir na pessoa de Cristo. Ele começa lá no Antigo Testamento, porque ele sabe que Antigo Testamento também é palavra de Deus. Aí você vai falar sobre algumas coisas. O que os crentes dizem? É Antigo Testamento. Estevão vai pregar aos seus inimigos, vai pregar o evangelho se baseando no Antigo Testamento. Você vai falar da vaidade da tatuagem, é Antigo Testamento. Você vai falar do homossexualismo, é Antigo Testamento. Você vai falar sobre dízimo, Antigo Testamento. É por isso que em Malaquias, último livro do Antigo Testamento, termina assim: eu, o Senhor, não mudo. Vai mudar do antigo para o novo, mas o Deus é o mesmo, não mudou, permanece sendo Deus. Agora, interessante é que para essas coisas é Antigo Testamento. Agora, o Senhor meu pastor, não me faltará. Aí é bom, né? Não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Aí é bom, né? Ó Deus, tu não é o Jeová Jirê? Cadê minha providência? Quando é para exigir de Deus, é Antigo Testamento.
Não é, perdão. Quando é para exigir de Deus é válido. Mas quando é Deus exigindo de nós, aí é antigo. Então ele vem pregando desde o Antigo Testamento. Lembre-se que eles usam duas palavras para acusar Estevão. Você apoia a mensagem que despreza o templo e despreza Moisés. Quem está me ouvindo? Aí, irmão, ele chega no versículo de número 20 e vai começar. Desculpa a expressão. Que cara top. Os caras falam assim pra ele, ó. Você despreza Moisés. Vou falar um negócio pra vocês aqui, pra ver se eu desprezo Moisés mesmo. Nasceu Moisés. Ele fala do nascimento do bebê. Ele vai falar de Moisés desde nenê. Eu conheço a história. Eu valorizo a história. Nasceu Moisés. E isso no contexto ele diz, é quando o rei estava mandando matar todas as crianças. Que é o que a rede Globo de televisão tá querendo fazer com nossas crianças. E ele vai começar lá. Moisés, o bebê, era muito formoso, criado 3 meses em casa de seu pai. 21. Sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, criou-o como seu filho, foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Não pense que Moisés era um bobão. Ele era instruído em toda a ciência do Egito. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos. E vendo que um deles era maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Moisés agindo com as próprias mãos. Acredita-se que ele era um grande general no Egito. Ele pensava que seus irmãos entenderiam. Ele matou o egípcio para que os seus irmãos entendam que ele era o libertador. E a Bíblia diz que no dia seguinte, pelejando por eles, e ele foi visto novamente. O que você fez ontem com o egípcio? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Estevão está dizendo: vocês estão dizendo que eu desprezo Moisés, mas desde o início do ministério de Moisés ele já era desprezado. O próprio povo que Moisés defendia o desprezou, perguntando: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Guarda isso. Guarda esse ofensor na sua mente. Você quer me matar como ontem mataste o egípcio? Esta palavra fez com que Moisés fugisse. Então ele tem 40 anos no Egito pensando que é alguém. Aí agora ele foge e passa mais 40 anos nos desertos de Midian descobrindo que não é ninguém. É quando ele está nos desertos de Midian que a Bíblia Sagrada diz: o Senhor o chamou do meio da sarça. Porque Moisés olha para a sarça e vê que ela arde, mas não se consome. E era comum a sarça arder em chamas, mas não se consumir não é comum. E Moisés passa para um lado, a sarça arde. Passa para o outro, a sarça arde. Moisés vai e volta, a sarça continua ardendo. Então a curiosidade de Moisés é aguçada.
Aí a Bíblia Sagrada diz então que ele diz, me virarei para lá. A palavra me virarei é eu vou me desligar disso aqui. Ele se desliga e vai se aproximando. Quando ele vai se aproximando da sarça, sai uma voz do meio da sarça: Moisés, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés está diante de um Deus que é tão santo que até a terra, o chão que ele está se manifestando, se torna santo. Moisés, o lugar se tornou santo porque eu estou aqui. E quando eu vejo, eu olho para nós aqui debaixo de tendas, pisando no chão, eu entendo, esse lugar é santo. Porque é um povo santo que serve ao Deus tão santo, que se o povo santo se reúne, santificado é o lugar. Moisés, olha só, a sarça está falando na mente de Moisés, é a sua nova experiência. É o anjo do Senhor falando com ele, mas ele está assustado. O Senhor falando com ele do meio da sarça. Agora, eu achei lindo isso aqui. Quando Estevão diz, e Moisés tremendo. Moisés o quê? Só as irmãs. Moisés o quê? Varão, me ajuda. Varão. Moisés o quê? O cabra treme enquanto a sarça libera a voz. Tu sabes que é Deus, mas na mente dele, o Senhor fala com ele ali, tem fogo, e Deus já disse, o lugar que você está é santo, é sagrado. E ele treme. É a sua primeira experiência. É novo na fé. Está começando agora e treme. Lembra de você novo na fé? Jesus está aqui. Você arrepiava. Vamos orar. Joelho no chão, porque orar para você era joelho no chão. Quem vive no primeiro amor tem esse temor e esse tremor. Só que quando eu vejo ele dizendo, Moisés tremeu. Moisés tremeu. Aí eu lembro de Hebreus 12. Quando ele está no Monte Sinai. E Deus disse, Moisés sobe aqui. E Moisés vai subindo. Moisés sobe aqui. Êxodo 19. Moisés está subindo. Aí Hebreus diz assim. E Moisés gritava dizendo, tô com medo. Gritava, tremia, dizendo, estou com medo. Espera. Capítulo 3, primeira experiência com o divinal. Capítulo 4, põe a mão, tira, leprosa. Põe a mão, tira, sã. Segura o cajado, segurei. Solta, serpente. Pega de novo, cajado. Levanta a mão, piolho. Estende o cajado, trevas. Estende o cajado, rãs. Toca no rio, Arão. Com o cajado, sangue. Pragas. Você agora vai ser meu representante, Moisés. Tudo isso antes de Êxodo 19. Estende a mão, mar se abre. Estende a mão, o mar fecha. Senhor, estamos com fome, estou mandando codorna. Senhor, estamos com sede, toca na água, toca na rocha, fluiu a água. Senhor, a água aqui está muito azeda, está ácida. Corta um galho, cortei, Senhor. Joga o galho na água, joguei, Senhor. Agora bebe. Viu o poder de Deus ou não? Me responde, gente, viu o poder de Deus ou não? Tem experiência com Deus ou não? Me ajuda, gente, tem ou não tem? Alguém na Bíblia tem mais intimidade com ele no Antigo, mais do que ele no Antigo Testamento? Mas o camarada treme como na primeira vez.
maior experiência. Deus fala com ele da sarça e ele treme, ele se esconde. Ele viu tudo isso que te falei e muito mais. E mesmo assim, em Êxodo 19, Hebreus vai dizer que ele ainda continuou tremendo. Continuou temendo. E outra, quando ele é novo na fé, ele não grita. Quando ele é novo na experiência, ele não grita. Quando ele é o Moisés das maiores experiências, ele grita, subindo no monte que Deus chamou. Ele grita: tô com medo. Aí quando você senta numa cadeira da igreja e diz: eu vou ouvir a mensagem, o pregador só conta piadas. Você vai ouvir o cantor, ele não tem Deus, ele não chora, ele não transmite Deus, porque a técnica substituiu a unção. Porque o ungido se acostumou com o sagrado. Lembra que você chorava nas mensagens? Hoje você é teólogo, você não chora mais não. Lembra que, como você ia para a ceia, você jejuava no dia da ceia. A minha avó me dizia: meu filho, o dia da ceia a gente vai em jejum e pede perdão até pelos pecados esquecidos. Hoje no dia da ceia vai a irmã mostrando coxa, peito, perna para a igreja. Meu pai falava assim para mim, desviado, meu pai falava assim para mim: não suba no púlpito sem tirar uma hora de oração para pregar. Hoje o cara simplesmente decora uma mensagem, prega a mensagem o ano inteiro para lançar nos Gideões. Eu já fiquei hospedado com pregadores que o cara passa o dia na piscina para de noite pregar. Ontem, comemorando o aniversário da minha sogra, disse na mesa: aí meu pastor chegou lá de bermudão, dirigiu o culto de bermudão. Peraí. Vamos voltar a tremer. Não importa quanto tempo tu tens de crente, vamos voltar ao primeiro amor. Eu não estou dizendo que você não pode usar estratégias. Olha que jovem alegre, mas a gente chora com a unção na vida. Pregador pode ter palavras, ilustrações engraçadas, pode, mas esse não é o centro da mensagem. Meu pastor contou na reunião de obreiro que um dia ele foi orar. Ele chegou suado, bagunçado estava, caiu de joelho. E ele ouviu a voz do Senhor falando assim com ele: se você fosse se encontrar com o governador do Goiás, como você chegaria diante dele? Meu pastor simplesmente chorava, pedia perdão, banhou, colocou o melhor terno, o melhor sapato e orou. Você diz: eu vou dormir cedo. Por quê? Porque eu vou trabalhar. Você diz: eu vou dormir cedo. Por quê? Porque eu tenho prova amanhã.
mas você não dorme mais cedo para ir para um culto de madrugada. Você não dorme mais cedo para colocar o relógio para despertar e orar de madrugada. A irmã fulana vai cantar o hino. Essas mãos capazes de Senhor, Pai do Senhor, vou cantar o hino. E se eu errar, não liga não, porque é para Jesus. Solta o microfone se você vai errar o hino. Olha, irmãos, me pegaram de surpresa aqui, mas eu vou abrir a Bíblia, bora ver o que é que dá na cabeça. Ah, vai ler jornal, rapaz. Se prepara, busca. Como não tremer diante de um grande Deus? Eu preguei no interior do Pará. Aí eu falei assim: jovens, cuidado com essas músicas. O Kleber Lucas escreveu normal para um cara que põe padre para pregar na igreja dele e já tá não sei qual, quinto ou sexto casamento. Aí o camarada vai escrever a música. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir. Escreveu. Ali não gravou, mas ele escreveu. Aí 4x1 escreveu: Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o seu coração. Rapaz, surpreender Deus, o cara é muito top. As músicas agora estão humanizando Deus e divinizando os homens, chamando Jesus de você, 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 você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono. Eu só quero ver você. Você quem? Você quem? Eu não chamo meu pai de você. Eu não chamo meu pastor de você. Eu não chamo meu sogro de você. Eu não chamo um policial de você. Como é que você chama um deputado, juiz, vossa excelência, vossa senhoria? Quer chamar meu Jesus de você? Tem que tremer diante desse nome. Moisés treme na sarça e treme no monte depois de tantas experiências que tem com Deus. Aí minha mensagem foi basicamente essa: corrigindo os hinos hereges. Aí eu fui almoçar na casa do pastor. Eu sou pastor, sou vice-presidente em um campo. Mas tem uns camaradas que pensam que a quarta pessoa da divindade olhou para mim, pastor, e disse assim: Pastor Eliseu, eu posso chamar Jesus de você? Amém, pastor. Aí ele: porque só chama Jesus de você quem tem intimidade. O anjo do Senhor fala cara a cara com um camarada no meio do fogo. Ele treme que esconde o rosto. O camarada viu aqueles milagres que eu citei aqui. E Deus diz: entra na nuvem. Ele vai tremendo. Ele vai com medo. Aí o cara diz que é íntimo de Jesus e pode dizer: você. Aí eu falei: como o senhor justifica isso biblicamente? Ele: sou filho. Rapaz, eu não queria não, mas eu vou ter que falar. O Novo Testamento prova que sou filho. Em Mateus 6, na oração dominical, na oração modelo, né, pastor? É, Pai Nosso. Pois é, pastor, mas completa a oração: que está no céu, santificado seja teu nome. Não se acostume com o sagrado. Músico, se você está em pecado, não toque.
Se está masturbando, não pegue nos instrumentos. Não pegue no microfone. Não sirva a noiva em pecado. Não decore uma mensagem um ano e pregue ela todo mês, todo dia. Não estou falando que não se pode repetir. Sou contra decorar, virar papagaio. Desrespeito com a noiva. Homens na Bíblia, diferente de Moisés, que não se acostumou com o sagrado, Uzá e Aiô, a arca ficou na casa deles 20 anos. Davi foi trazer a arca. Teve uma pedra no caminho. Eu gosto quando Deus põe uma pedra no caminho. Pegaram a arca, colocaram num carro novo que Deus nunca pediu, era para carregar no ombro do levita. Porque levita tem que sentir o peso da glória, não é depender de inovações. Pegaram a arca e colocaram no carro novo. O boi tropeça, a carroça balança. Usar. Diz, eu estou acostumado com a arca, eu cuidei dela há muito tempo, eu vou segurar o mover da arca. Acostumados com o sagrado, querem parar o mover da arca. Deus está movendo, Ele quer parar. Deus está movendo, ela quer parar. Mas quem tenta parar o mover da arca será parado. A Bíblia diz que Deus abriu rotura em Uzá. Diga rotura. Um buraco. Fogo do juiz atravessa o cabra no meio. Morreu. Acostumado com o sagrado. Nadab e Abiú. Vamos oferecer qualquer incenso. Morreu. Ofni e Finéias. Morreu. Brincavam com sacrifícios. Saul olhou para si e disse: sou rei, sou profeta, sou juiz, posso ser sacerdote. Quando foi oferecer, Samuel chegou no capítulo 13 e disse: você está agindo como um louco. Respeite o ministério sagrado. Hoje, camarada vai na cozinha, pega uma lata de óleo, mete na cabeça e diz que é pastor. Acostumou com o sagrado. Quem está me entendendo? Aí você diz: pastor, isso é Antigo Testamento, então bora pro Novo. Os discípulos estavam na tempestade. Jesus levantou. E a Bíblia diz que eles estavam com medo na tempestade. Eu estou encerrando, me dá 10 minutos, por favor. Estou pregando Bíblia para vocês. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. A Bíblia diz que os discípulos tiveram pavor. Porque pior do que a tempestade fora do barco é a santidade de Cristo revelada dentro do barco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Tu não é o valentão? Tu não ia prender os crentes agora? O que o Senhor quer que eu faça? Ah, não é você que se controla mais não. É eu que mando na tua agenda. Paulo disse no assunto da ceia: por isso há dentre vós muitos que morrem e estão doentes. Não se acostume com o sagrado. Deus usa a sarça
para chamar a atenção de Moisés pela curiosidade. Por quê? Porque sarça pegar fogo é normal. A normal, ela tá queimando e não se consumir. Então a curiosidade dele é aguçada. Ele diz: opa, curiosidade, coisa nova, vou lá. Deus disse: venha. Quando ele chegou como curioso, se tornou temente. Eu sei que muitas igrejas hoje têm métodos para atingir a curiosidade das pessoas. Vem aí, o cantor da África, uma voz perfeita, um cara ungido. Curiosidade. Vem aí, o pregador que parece um menino de 15 anos. Curiosidade. Sim ou não? Curiosidade. Ok, você veio. Ok, você vai. Você vai por curiosidade, igual Moisés. Mas se desenvolva, se torne temente. Senão você vai ficar sempre buscando uma nova sarça. Vai ficar sempre buscando uma nova sarça, uma nova música, um novo pregador, um novo método, uma nova estratégia, em vez de tremer. Jesus está entrando na cidade e a multidão diz: é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Zaqueu, curiosidade. Vou lá, curioso. Eu tenho curiosidade para conhecer esse homem. Curiosidade. Subiu na figueira brava. Curiosidade. Olhou Jesus. Curiosidade. Jesus parou, olhou para cima e diz: vou aumentar mais ainda sua curiosidade. Zaqueu, me chamou pelo nome. Desce. Vai continuar acima de mim não. Desce. Você lembra dos dois motivos que acusaram Moisés? Por favor. Você prega contra esse templo, lembra? E contra Moisés. Diga templo e Moisés. Para de graça, bora lá, 1, 2, 3. Aí Estevão, ele é muito inteligente, porque ele era cheio de sabedoria. Aí os camaradas falaram assim pra ele: você prega contra o templo, rapaz, e você prega contra Moisés. Aí ele conta a história de Moisés como ninguém contou em toda a Bíblia, para provar que ele não é contra Moisés. Aí ele fala assim: só que rejeitaram Moisés. E Moisés um dia profetizou sobre o Cristo que eu prego para vocês. O camarada foi lá em Moisés para trazer Cristo para os povos. Eu sei, quem não lê Bíblia não pega não, tá voando. Aí, Estevão disse assim: Moisés disse: um profeta se levantará como eu. A eles vocês vão ter que ouvir. Moisés fez milagre com água? Sim ou não? Mar se abriu, mar fechou. Sim ou não? Jesus andou sobre as águas? Transformou água em vinho? Moisés foi perseguido quando bebê? E Jesus? Moisés o libertador, Cristo também. Os camaradas acusam Estevão: você despreza Moisés por causa de Cristo. Ele diz: não. O Moisés que eu honro tanto profetizou sobre o Cristo que eu honro mais do que ele. Pastor, e o templo? O templo eles disseram que Moisés, que Estevão havia desprezado o templo. Tu não entendeu não? O lugar em que tu estás é terra santa. Ô Moisés, não é porque é templo que é santo. Qualquer lugar em que eu estiver é santo. Pode estar debaixo de uma árvore, tá me adorando, tá tremendo diante do meu nome, é santo.
muito mais do que muitos templos. Então, na pregação de Estevão, ele responde às acusações. Só que os homens taparam os ouvidos e rangiam os dentes de raiva. Mas quem range os dentes de raiva são pessoas possessas, sacerdotes endemoniados, pastores, líderes sob a influência de demônios. Pegaram pedras e mandaram apedrejá-lo. E ele simplesmente disse: Senhor, recebe meu espírito, mas não impute contra eles esse pecado. Mais do que Moisés ser um tipo de Cristo, Estevão diz: eu sou um imitador de Cristo. O céu está aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. Eu preguei essa mensagem para lhe dizer: tema a Deus até o fim. A porta ainda é estreita, mesmo que ela esteja aberta, ainda é estreita. Cuidado com isso, não tem nada a ver. Esses dias eu fui olhar uns comentários debaixo de umas mensagens minhas. Idiota, bestalhado, quer pregar regra. Não dê lugar ao diabo. É só uma olhada, pastor. Foi um olhar que destruiu toda a vida de Davi. Daquele olhar para frente, todos nós éramos mortos em delitos e pecados por causa do olhar de Eva e Adão. É só um beijinho, pastor. É preliminar para o sexo. É só um vinhozinho. Ninguém se embriaga sem começar com um pouquinho. Vigia. É só uma novela. Já tem o nó e a vela, falta o caixão. Vai morrer. Não, eu vou deixar a Globo na minha casa só pro jornal. Mentira. Vai ter outras programações. Arranque esse diabo da sua casa. A Globo é o centro do satanismo no Brasil. Cada título das novelas da Globo passa 30 dias no terreiro de macumba, 7 dias no crânio de um cadáver, para você dormir pensando na novela, para você vir para a igreja pensando na novela. Deus falou com alguém aqui. Eu queria chamar aqui na frente você que quer essa maturidade de não perder o temor a Deus. Vem cá na frente. Você está vendo alguém falar línguas que você não entende? Você está vendo alguém bailar, dançar? Cuidado para não dizer que é diabo. Tema a Deus e cala sua boca. Se você não tiver o discernimento de espíritos, se você tem o discernimento de espíritos, espíritos é plural, homem, demônios e Espírito Santo. Se você discerniu que é coisa de homem, tapa o ouvido, cai fora. Se você discerniu que é espírito maligno, mete a mão na cabeça e expulsa em nome de Jesus. Se você discerniu que é o Espírito Santo, se deixa ser ministrado. Mas cuidado para não ferir o coração de Deus. Quem conseguiu entender essa palavra?
Vocês que vieram à frente, fala comigo. Moisés treme na sarça, no início da fé. Diga: Moisés treme no monte, depois de muitas experiências. Você não é comum. Você não pode ser mais um. Se comportar como qualquer pessoa se comporta. Estevão pregou como Cristo e morreu como Cristo. Senhor, eu preguei a sua palavra. Gera em nós temor que a gente sente para ouvir a sua palavra. Que a gente se comporte bem quando a mensagem estiver sendo pregada, com alegria, com entendimento. Aleluia. Meu Deus. Que a gente tema e respeite as autoridades que o Senhor tem estabelecido. Não nos deixa nos acostumar com o sagrado, Pai. A Bíblia ainda é a palavra de Deus. Eu já decidi. Não quero mais viver por mim, fazer minhas vontades. Pois já não vivo eu. Pois já não vivo eu. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Eu vivo, é a verdade. Essa música é uma oração. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser segundo o teu coração, andar na sua direção, fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio à multidão. Preciso da tua unção pra diferença eu fazer. Oh, aleluia. Recebe a unção que você precisa pra não ser mais um nessa geração. Eu já decidi. Eu já decidi. Não quero mais viver. Não quero mais viver por mim, fazer minhas vontades. Eu decido, meu Deus. Pois já não vivo eu. Pois já não vivo eu. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Eu vivo a verdade. Eu vivo, é a verdade. Eu não quero ser mais um. Não quero ser mais um. Eu quero ser. Eu quero ser segundo o teu coração, andar na tua direção, fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio à multidão. Preciso da sua unção. Pra quê? Pra diferença eu fazer. Eu quero ser segundo o teu coração, meu Deus. Andar na tua direção, fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio à multidão. Não quero ser. Preciso da tua unção pra diferença eu fazer. Eu quero ser segundo o teu coração, andar na tua direção, fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio à multidão. Não quero ser. Preciso da tua unção
pra diferença eu fazer, pra diferença eu fazer. Você que... Pode baixar. Você que não é evangélico, você que está afastado do evangelho, a igreja está de pé para orar por você. Se tiver alguém aqui, eu queria orar por você. Me dê um sinal com a sua mão. Você que não é evangélico, está afastado do evangelho, tem alguém? Eu queria orar por você. Temos alguém? Por favor. Vamos orar por ela, igreja? Vamos orar por ela. Tem mais alguém aí? Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, aqui está essa moça diante do Senhor. O Senhor conhece a vida dela. Se tiver mais alguém não afastado do evangelho, pode vir aqui. Alguém não é evangélico. O Senhor conhece o coração dela, o interior dela, e como escolheu Moisés, amou Moisés, se importa com uma irmã fica do lado dela, outra irmã do lado dela. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. Gente, vocês duas que vieram à frente, olha pra mim. Romanos capítulo 10 diz assim: crendo com o coração, confessando com a boca. Vem cá, moça. Crendo com o coração, confessando com a boca, que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. João escreveu na sua epístola: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem Cristo e tem o Pai. Em último lugar, Jesus disse assim: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos. Mas quem confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei seu nome diante dos anjos e diante do meu Pai. Tu gostarias hoje de confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador? Oh, Deus. Gostaria? Fala comigo: eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor e meu Salvador. Você gostaria de confessar Jesus hoje? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Senhor. Você gostaria de voltar para Jesus hoje? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tu queres confessar a Cristo hoje? Diga: eu recebo Jesus como meu único Senhor e meu Senhor. 4 vidas confessam Jesus como o único Senhor e Senhor. Ela vai anotar os nomes de vocês, tá bom? Passa os nomes de vocês para essa moça aqui. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus.